Quando o silêncio da noite cai suavemente sobre o mundo, algo profundo e misterioso começa a acontecer dentro de você. Há um momento, quando o dia se despede e a mente começa a descansar, em que somos convidados a confrontar as sombras mais profundas da nossa psique. É nesse instante que surge a questão: o que acontece quando nos confrontamos com os desejos mais intensos e muitas vezes incontroláveis que habitam nosso interior? Carl Jung, o grande explorador da alma humana, compreendeu a complexidade da psique de maneira única. Ele nos ensinou que a luxúria, com sua intensidade arrebatadora, não é apenas um desejo físico ou emocional, mas um reflexo de uma luta interna mais profunda. Para Jung, os impulsos, desejos e paixões que parecem controlar nossa vida não são simples, mas sim manifestações de partes de nós mesmos que precisam ser compreendidas, aceitas e integradas. Imagine agora que você está em um momento de silêncio profundo, onde todas as distrações do mundo se dissiparam. Sua mente começa a acalmar e você sente, em algum lugar dentro de si, um impulso forte e instintivo, algo que chama por sua atenção. Esse impulso, muitas vezes relacionado à luxúria, não é um inimigo que deve ser banido, mas uma parte de sua psique que pede compreensão. Jung acreditava que a luxúria, como todas as outras paixões humanas, nasce de uma necessidade de conexão, uma busca, muitas vezes inconsciente, por algo mais profundo. A luxúria, quando não dominada, pode se transformar em um desejo que consome nossa energia vital, desviando-nos do nosso verdadeiro propósito. Mas a chave para entender essa luta não está em negar o impulso, mas em confrontá-lo de frente. Quando você começa a olhar para dentro, para esse desejo intenso, e o enfrenta com clareza e sinceridade, começa a entender que ele carrega em si uma mensagem importante. Jung nos ensinou que a verdadeira transformação vem quando conseguimos integrar essas partes sombrias da nossa psique, ao invés de lutar contra elas. A luxúria, em sua essência, é uma expressão de uma necessidade não atendida, de um desejo por algo mais profundo, algo que talvez nem você saiba como identificar completamente. Neste momento, ao invés de se culpar ou tentar reprimir esse desejo, você é convidado a olhar para ele de uma forma nova, mais consciente. Jung diria que ao reconhecer esse impulso sem julgamento, você começa a quebrar as correntes que ele coloca sobre sua mente. Ao invés de ser um prisioneiro da luxúria, você se torna o mestre da sua própria psique. Esse momento de conscientização, de olhar para dentro sem medo, é fundamental para a compreensão de si mesmo. Jung nos ensina que a verdadeira transformação não ocorre no simples ato de reprimir nossos desejos, mas no processo de integrá-los ao nosso ser de maneira saudável. A luxúria, como qualquer outra paixão, carrega em si uma energia vital poderosa, e a chave para vencer essa força não é ignorá-la, mas dominá-la. Quando você começa a compreender a raiz desse desejo, você começa a se libertar das amarras que ele cria. Ao invés de ser impulsionado por esse desejo, você o observa e percebe que ele é apenas uma parte de um todo maior. Jung acreditava que, para transcender nossas limitações e alcançar um estado de verdadeira harmonia, precisamos integrar todas as partes da nossa psique, inclusive aquelas que nos parecem mais sombrias ou indesejáveis. Imagine que você está em um espaço sagrado dentro de si, um jardim onde tudo o que você semeia tem o potencial de florescer. As sementes que você planta antes de dormir, as imagens que você cultiva e as intenções que você carrega dentro de seu ser têm o poder de moldar a realidade que você vivencia. Quando você entende a luxúria como uma manifestação de um desejo mais profundo, você pode começar a plantar sementes de compreensão, aceitação e autodomínio. É nesse processo de integração que você encontra o verdadeiro poder. Jung acreditava que, quando reconhecemos nossos impulsos mais primitivos e os aceitamos sem julgamento,
podemos transformá-los em algo mais elevado. A luxúria, que antes parecia ser um inimigo imbatível, começa a se revelar como uma força que, quando compreendida, pode ser canalizada para algo mais profundo, mais autêntico. Mas o verdadeiro desafio, como Jung nos ensinou, é não permitir que essa força nos domine. Quando você entende a luxúria não como um inimigo a ser derrotado, mas como uma energia que pode ser redirecionada, você começa a tomar as rédeas da sua vida. Ao olhar para dentro e perceber o que realmente deseja, você pode transformar esse impulso em uma força de criação, não de destruição. É como se você estivesse se reconectando com sua essência mais profunda, a essência que sabe o que realmente é necessário para o seu crescimento. Neste processo, você começa a perceber que a verdadeira vitória não está em reprimir seus desejos, mas em encontrar um equilíbrio, em aprender a dar direcionamento para essa energia. Como Jung diria, ao olhar para dentro, você desperta para o poder que tem sobre sua própria vida, e a luxúria, assim como todas as outras paixões humanas, pode ser integrada de forma a contribuir para seu crescimento pessoal e espiritual. Ao aprender a dominar a luxúria, você não está apenas vencendo um impulso momentâneo, mas estabelecendo uma conexão mais profunda consigo mesmo e com o universo ao seu redor. Jung nos ensinou que cada desejo, cada impulso, é uma manifestação do nosso inconsciente tentando se comunicar conosco. Quando você se permite olhar para esse impulso sem medo, sem culpa, você começa a ouvir o que ele tem a lhe dizer. Ele não é apenas um desejo vazio, mas uma chave para entender o que falta em sua vida, o que precisa ser curado, o que precisa ser integrado. Imagine-se agora diante de uma grande porta, uma porta que representa os aspectos mais profundos de sua psique. À medida que você observa essa porta, você começa a perceber que não precisa mais temer o que está do outro lado. A luxúria, como todos os outros desejos, é uma das chaves para abrir essa porta. Quando você a enfrenta com sinceridade, você permite que o inconsciente revele seus segredos. E é aí que a verdadeira transformação acontece. Jung acreditava que, para crescer como seres humanos, precisamos integrar as diversas partes de nós mesmos, incluindo aquelas que consideramos sombrias ou indesejáveis. Ao fazer isso, podemos alcançar a individuação, o processo de tornar-nos verdadeiramente nós mesmos, livres das limitações e das máscaras impostas pela sociedade e pelas expectativas externas. Isso não significa que você deva se tornar escravo dos seus desejos, mas sim que deve ser capaz de usá-los como ferramentas de autoconhecimento e transformação. Ao olhar para os desejos com essa nova perspectiva, você começa a perceber que a luxúria, longe de ser algo destrutivo, pode ser uma força de crescimento pessoal. Quando você a compreende como uma manifestação de um desejo mais profundo, você se conecta com a parte de si mesmo que está buscando algo mais significativo, algo mais autêntico. Essa é a verdadeira essência do autodomínio. Entender que os desejos não nos controlam, mas que podemos controlá-los e direcioná-los para um caminho de crescimento. Ao longo dessa jornada, você aprenderá a usar a luxúria, como qualquer outro desejo humano, para impulsionar sua transformação. Quando você começa a ver esses impulsos como mensagens do inconsciente, você se torna mais consciente de si mesmo, de seus anseios e do seu verdadeiro propósito. A luxúria, então, se torna um aliado no caminho da individuação, uma ferramenta que, quando usada corretamente, pode ajudá-lo a se tornar a pessoa que você está destinado a ser. Neste processo de transformação, é fundamental compreender que a luxúria, assim como outros desejos, não desaparece magicamente. Ela precisa ser integrada, compreendida e redirecionada. Jung nos ensina que o verdadeiro poder está em reconhecer nossas sombras e integrá-las ao nosso ser. Não há crescimento sem a aceitação dos aspectos que tentamos esconder. Ao fazer isso, você começa a viver de forma mais plena, mais autêntica,
mais alinhada com sua verdadeira essência. Agora, imagine-se mais uma vez à beira de um lago tranquilo, mas desta vez você não é apenas um observador, mas um participante ativo no processo de transformação. O lago, que antes refletia apenas as estrelas do céu, agora reflete sua própria alma, com todos os seus desejos, medos e paixões. Ao lançar uma pedra na água, você vê as ondas se espalharem suavemente, mas agora você sabe que cada ação, cada pensamento, cada desejo que você coloca no universo retorna para você com a mesma intensidade com que foi enviado. A luxúria, que antes parecia ser uma força incontrolável, começa a se dissolver, transformando-se em algo mais poderoso e significativo. Não porque você a tenha ignorado ou reprimido, mas porque a compreendeu. Você a olhou diretamente, sem medo, sem vergonha, e agora ela não tem mais poder sobre você. Você escolhe conscientemente como direcionar essa energia para algo que realmente reflita seus valores mais profundos, seus verdadeiros desejos. Carl Jung nos ensina que ao integrar a luxúria de forma consciente, começamos a perceber que ela não é a única força que habita nossa psique. Por trás de cada desejo está uma necessidade mais profunda de conexão, de amor, de significado. Quando você começa a compreender isso, começa a se libertar da busca por gratificação imediata e passageira. O desejo pela luxúria, que antes era uma busca frenética, se transforma em uma busca por algo mais elevado, algo que realmente nutre sua alma e contribui para seu crescimento pessoal. Agora, você começa a ver o mundo de uma nova maneira. A luxúria, em sua essência, se tornou uma oportunidade de autodescoberta. Ela não é mais um obstáculo em seu caminho, mas uma ferramenta para ajudá-lo a se conectar com sua verdadeira essência. Ao vencer a luxúria, você não está apenas dominando um desejo específico, mas está criando um espaço dentro de si onde todas as suas paixões, desejos e emoções podem ser explorados de forma equilibrada e harmônica. Jung dizia que quando enfrentamos nossos impulsos mais sombrios e os integramos ao nosso ser, alcançamos um estado de harmonia interna. A luta contra a luxúria, portanto, não é uma batalha contra um inimigo externo, mas um processo de reconciliação interna. Você começa a perceber que não há nada de errado com os desejos humanos. O que importa é como os vemos e como escolhemos direcioná-los. Quando você se permite integrar a luxúria em seu ser de forma saudável, você se torna mais completo, mais inteiro e mais capaz de viver de acordo com sua verdadeira natureza. Com isso, o processo de individuação que Jung descreve se torna ainda mais claro. Para ele, individuação não era um fim, mas um caminho contínuo de autodescoberta, de harmonização dos aspectos conscientes e inconscientes da psique. Quando você vence a luxúria, ou melhor, quando você aprende a trabalhar com ela, você está se aproximando da sua verdadeira natureza, mais perto de se tornar quem você realmente é. Agora, à medida que você segue em sua jornada, você percebe que a verdadeira vitória não é sobre a luxúria, mas sobre a sua capacidade de se entender, de se aceitar e de se transformar. O universo, em sua infinita sabedoria, responde ao seu esforço de autoconhecimento com situações, pessoas e oportunidades que refletem esse novo estado de equilíbrio interior. Cada desejo, cada impulso, cada parte de sua psique agora trabalha em conjunto para criar uma vida mais autêntica e alinhada com seu verdadeiro propósito. Ao vencer a luxúria, você vence muito mais do que apenas um impulso momentâneo. Você vence a sua própria luta interna. Você conquista uma maior compreensão de si mesmo e se aproxima de uma vida mais plena e harmoniosa. Jung acreditava que o maior desafio da vida humana é a integração do inconsciente com o consciente, e ao fazer isso, você alcança uma verdadeira transformação interior. E assim, a jornada continua.
Com cada passo que você dá, você se torna mais consciente, mais livre e mais próximo de viver de acordo com a sua verdadeira essência. Ao olhar para dentro, ao enfrentar seus desejos e emoções com coragem e compreensão, você começa a criar uma vida que não é mais dominada pelos impulsos, mas guiada pela sabedoria profunda do seu ser. Agora, imagine-se, à medida que o dia começa a amanhecer, você já não é a mesma pessoa. O que antes parecia um desejo incontrolável agora é uma parte integrada de você. Você não é mais uma marionete dos seus impulsos, mas o mestre de sua própria vida. Ao vencer a luxúria, você se fortalece, porque, como Jung acreditava, é através da integração dos nossos desejos mais profundos que alcançamos um estado de equilíbrio e autocompreensão. Quando você enfrenta, sem medo, as sombras da sua psique e aprende a trabalhar com elas, você abre um caminho para a verdadeira liberdade. Não uma liberdade superficial, mas aquela que vem de dentro, que nasce da compreensão profunda do que você é e do que realmente deseja para a sua vida. A vitória sobre a luxúria não é sobre reprimir ou negar a si mesmo, mas sobre compreender que essa força não precisa dominar você. Quando você a integra, ela se transforma de algo que consome sua energia para algo que te impulsiona para a realização de seus sonhos e objetivos. Jung ensinou que a nossa verdadeira força não está em eliminar nossos impulsos, mas em aprender a transformá-los. Ele acreditava que as sombras, os aspectos sombrios da psique humana, são fundamentais para o nosso processo de individuação. E a luxúria, como qualquer outra paixão humana, é uma sombra que precisa ser trazida à luz, compreendida e redirecionada para o bem maior de nossa jornada. À medida que você avança na vida, enfrentando seus próprios desafios internos, a compreensão de que você pode vencer seus desejos mais profundos com consciência, aceitação e autodomínio se torna cada vez mais clara. A luxúria, então, deixa de ser um obstáculo e se torna uma ferramenta para o seu crescimento. É como um rio que, antes turbulento e impetuoso, agora flui de maneira serena, seguindo seu curso natural, sem causar danos ao seu redor. Assim também é com os seus desejos, quando você aprende a guiá-los com sabedoria. Ao integrar os impulsos que antes pareciam incontroláveis, você começa a viver uma vida de mais equilíbrio, mais serenidade e mais propósito. Como Jung nos ensinou, a verdadeira liberdade não vem da negação dos nossos desejos, mas da capacidade de integrá-los de forma saudável, alinhada com o nosso eu mais profundo. A jornada para vencer a luxúria é, portanto, uma jornada de autodescoberta e transformação interior. Agora, ao olhar para o horizonte da sua vida, você percebe que o caminho à frente está mais claro. Você não está mais lutando contra si mesmo, mas dançando com as forças internas que antes o desestabilizavam. A luxúria, como outros desejos, agora se tornou parte de um todo maior. Algo que, longe de ser um fardo, se tornou uma força que o impulsiona a viver de maneira mais autêntica e alinhada com seus verdadeiros objetivos. Ao seguir em frente, lembre-se das palavras de Carl Jung. Quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Você despertou. Ao integrar seus impulsos mais profundos, você não apenas venceu a luxúria, mas se conectou com a sua verdadeira essência, com o poder do seu inconsciente, capaz de guiá-lo em direção a uma vida de significado, harmonia e realização. A partir deste momento, cada passo que você der será mais consciente, mais leve e mais profundo. Você está pronto para viver de acordo com os desejos da sua alma, e não mais refém dos impulsos passageiros. A verdadeira vitória é sobre o autodomínio, sobre a capacidade de guiar sua própria vida, com sabedoria, amor e equilíbrio. E assim, a jornada continua. Cada noite, ao fechar os olhos, você tem a oportunidade de plantar novas sementes, sem medo, sem culpa, mas com a confiança de que o universo responderá ao seu chamado. A luxúria não é mais um inimigo, mas uma parte integrada de você,
Uma força que agora serve ao seu crescimento e ao seu verdadeiro propósito. Agora é o momento de aplicar tudo o que você aprendeu. Olhe para dentro, plante as sementes certas, confie no processo e permita que o universo se alinhe com seus desejos mais verdadeiros. Ao fazer isso, você estará não apenas vencendo a luxúria, mas conquistando sua verdadeira liberdade. Agora, ao concluir esta jornada simbólica, você se dá conta de que o caminho para vencer a luxúria e todas as outras paixões não está em lutar contra elas, mas em entendê-las, aceitá-las e transformá-las. O verdadeiro poder vem do autoconhecimento e da capacidade de integrar nossas sombras com amor e sabedoria. Como Carl Jung nos ensinou, a vitória não está na repressão, mas na compreensão profunda dos impulsos que moldam nossa psique. Cada passo que você dá nesta jornada, cada reflexão, cada ação consciente o aproxima mais de um estado de harmonia interna. Ao dominar os desejos, você se liberta das amarras que antes o limitavam. Ao olhar para dentro, você desperta para uma vida mais autêntica, mais alinhada com a sua verdadeira essência e com o universo ao seu redor. Agora, a luxúria, como qualquer outra força dentro de você, se torna uma aliada no seu caminho de transformação. Você não está mais sendo consumido por ela, mas a utiliza para crescer, aprender e se tornar uma versão mais elevada de si mesmo. O verdadeiro poder está em reconhecer sem medo que você é capaz de dominar e direcionar suas próprias energias. Como Jung dizia, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Agora, você despertou. E ao continuar essa jornada, lembre-se de que a verdadeira liberdade vem da integração e não da negação. Você está no controle. Você é o mestre de sua própria psique. Agora, à medida que segue em sua vida, lembre-se sempre de olhar para dentro com coragem, cultivar suas intenções com clareza e confiar profundamente no processo. O universo está sempre respondendo a você, trazendo à tona aquilo que você tem semeado em sua alma. Esta jornada de transformação não termina aqui. É uma prática constante, uma escolha diária de ser mais consciente, mais sábio, mais alinhado com o seu verdadeiro ser. E como Carl Jung acreditava, à medida que você integra essas forças, você se torna mais completo, mais inteiro, mais harmonioso com tudo ao seu redor. Agora, antes de encerrar, reflita profundamente. Você está pronto para viver de acordo com o que aprendeu? Está pronto para colocar em prática tudo o que a luxúria e outros desejos têm a ensinar? Está pronto para dominar sua psique e viver uma vida mais autêntica? Se você sente que este é o seu momento, saiba que o universo estará sempre ao seu lado, aguardando suas ações conscientes para transformar sua realidade. O poder está em suas mãos, e agora você sabe como usá-lo. E com isso, chegamos ao fim dessa jornada. Mas lembre-se, cada noite é uma nova oportunidade para plantar as sementes do seu futuro. Confie no processo, olhe para dentro e saiba que a verdadeira transformação começa com você. Até breve, e que você siga sempre no caminho da autodescoberta e da verdadeira liberdade.